de animais selvagens mágicos e fenômenos naturais peculiares, a áreas onde a prática de bruxaria nas ondas é incentivada, o Canadá ostenta uma quantidade enorme de bizarrices incríveis, uma mais estranha que a outra. Imagina só, você tá andando por uma rua no Canadá cuidando da sua vida, quando de repente um estranho acidentalmente pisa no seu pé. Naturalmente a pessoa pede desculpas imediatamente, mas calma, de acordo com a etiqueta cultural do Canadá, espera-se que você também se desculpe. Os canadenses são conhecidos pela sua educação. Desculpas no Canadá são constantes e esperadas, mesmo para as menores e mais insignificantes infrações, desde expressar uma pequena reclamação até pedir um favorzinho, mesmo quando é função de alguém ajudar quem pede desculpas. Você provavelmente conhece o famoso sorry, mas o que talvez não saiba é que lá na Terra do Bordo, a palavra é usada com tanta frequência que o governo teve que tomar medidas legais. Na maioria dos lugares do mundo, pedir desculpas é visto como uma admissão de culpa ou de responsabilidade, mas no Canadá pedir desculpas não é tão simples assim. Embora estudos mostrem que o americano médio pede desculpas apenas algumas vezes ao dia, estima-se que o canadense típico peça desculpas mais de 9 vezes por dia. Muitos canadenses descrevem o seu arrependimento crônico como um reconhecimento de algo que aconteceu, tipo esbarrar em alguém. Não se trata de culpa, mas de demonstrar respeito e reconhecer a existência da outra pessoa. Ignorar ou não dizer nada pareceria rude. Então dizer sorry ou perguntar se a pessoa tá bem, no Canadá é considerado a mesma coisa. Então em 2006, a província da Colômbia Britânica introduziu uma legislação conhecida como Lei do Pedido de Desculpas. A lei faz a distinção de que no contexto legal, um pedido de desculpas é simplesmente uma demonstração de compaixão, e não uma admissão de culpa em uma briga. A lei garante que esses pedidos frequentes de desculpas não sejam mal interpretados como admissões de responsabilidade em situações legais, permitindo que os canadenses mantenham sua norma cultural de se desculpar sem medo de que essas palavras sejam usadas contra eles no tribunal. Hoje, quase todas as províncias canadenses têm as suas próprias versões dessa lei. Embora existam leis vagamente semelhantes em países como Estados Unidos e Austrália, é claro que para os canadenses essa proteção legal é especialmente essencial, mas não são só os canadenses que pedem desculpa toda hora. Seus serviços de transporte também. Embora à primeira vista pareça que esse ônibus está pedindo desculpas pelo papel que desempenhou nesse acidente de trânsito, o texto na verdade é parte de uma mensagem para avisar que o trânsito está fora de serviço. Mesmo assim, em comparação com outros países como o Reino Unido, os ônibus canadenses parecem ser os únicos a se lembrar de suas boas maneiras. Dos ônibus da TransLink em Vancouver, a Comissão de Trânsito de Toronto, parece que o pedido de desculpas tipicamente canadense vai continuar a se repetir. Desculpa aí se alguém não gostou. Quando não estão ocupados sendo educados, os canadenses aparentemente adoram construir algumas das atrações mais estranhas do mundo, como em Drumheller na província de Alberta, onde temos o maior dinossauro do mundo. Esse imponente Tiranossauro Rex, feito de fibra de vidro e aço, tem impressionantes 26 metros de altura, cerca de 4 vezes o tamanho de um T-Rex de verdade. Dá até pra entrar nele e espiar pela boca, o que provavelmente não ia ser possível com um dinossauro de verdade. Já em St. Paul, Alberta, você vai encontrar a primeira plataforma de pouso para OVNIs do mundo. Construída em 1967 como símbolo de paz e unidade cósmica, esse monumento peculiar foi inaugurado para receber todos os visitantes extraterrestres de braços abertos, oferecendo a eles um lugar para pousar, o que leva a simpatia canadense a um nível interestelar. Mas sem dúvida, as atrações mais estranhas do Canadá são na verdade totalmente naturais. Por exemplo, o Lago Spotted na Colômbia Britânica, que se transforma durante o verão à medida que a água evapora, revelando centenas de piscinas coloridas. A mistura e a concentração únicas de minerais de cada piscina resultam em uma tonalidade distinta, o que cria uma paisagem diferente de qualquer outro lugar na Terra. Há também as colinas fumegantes, nos territórios do noroeste do Canadá. Aqui, camadas e mais camadas de xisto betuminoso subterrâneo se inflamam naturalmente e queimam há séculos, com o solo rico em enxofre resultando em depósitos estranhos e vermelhos, os quais ficam perpetuamente envoltos em fumaça. Portanto, seja por emoções naturais ou curiosidades artificiais que você busca, o Canadá tem de tudo. Não é segredo que muitas redes de fast food ao redor do mundo podem ser encontradas frequentemente adaptando os cardápios para atender aos gostos locais. E no Canadá isso não é exceção. Nos arcos dourados do McDonald's canadense, você pode pedir uma porção de McPoutine, ou seja, a iguaria tipicamente canadense, de batatas fritas e coalhada de queijo coberta com molho, assim como uma variante de frango ao molho buffalo nas filiais de Quebec. Isso me fez querer visitar o Canadá. O cardápio do Mac Canadá
Canadá já contou com uma série de itens exclusivos do país, incluindo o sanduíche McMini, o McLobster e a McPizza. Mas talvez as suas ofertas mais estranhas de todas sejam as opções vegetarianas. Em 2020, o McDonald's Canadá anunciou que ia testar um novo hambúrguer vegetariano em suas filiais, chamado PLT, uma sigla para hambúrguer de plantas, alface e tomate. Embora os hambúrgueres à base de plantas do McDonald's tenham sido um sucesso em outras partes do mundo, como no Texas e na Califórnia, no Canadá eles não decolaram e foram retirados do cardápio após apenas 6 meses. E graças ao fracasso do PLT, alguns restaurantes do McDonald's no Canadá criaram a sua própria solução para a falta de opções para clientes vegetarianos. E eles chamaram isso de Big Mac sem carne. E é isso mesmo que você tá vendo. É um Big Mac normal, só que em vez de um hambúrguer de carne, meio que não tem nada. Então, a fatia de pão do meio do Big Mac vira o seu hambúrguer. Terrível. E o que é mais surpreendente é que essa péssima ideia pode ser vista com frequência em quiosques de autoatendimento em todo o país. Sei não, acho que os vegetarianos não vão gostar muito desse sanduíche de pão. O Parque Nacional de Banff, em Alberta, é famoso pelas suas paisagens de tirar o fôlego, picos imponentes e o icônico Lago Moraine. Mas há uma maravilha menos conhecida que acontece nesse lago alpino toda primavera. Dá uma olhada. O gelo em forma de vela é um fenômeno fascinante, observado nos lagos alpinos de Banff durante o degelo na primavera. A formação começa quando o lago congela, em um processo chamado superresfriamento, que permite a formação de grandes cristais de gelo. Então, quando o sol da primavera começa a aquecê-lo, ele começa a se quebrar, já que a água fica presa entre os cristais. À medida que o gelo derrete nas bordas desses cristais, a espessa camada de gelo se quebra em colunas individuais. Daí o nome gelo em forma de vela. Embora seja visualmente interessante, o gelo em forma de vela é instável e perigoso para caminhar, mas ficar quebrando esse negócio pode ser estranhamente satisfatório. E para máxima satisfação, dá até para remar por esse estranho fenômeno gelado. Parece uma porção gigante de raspadinha. Embora o gelo em forma de vela do paraíso invernal de Banff seja um espetáculo natural, tem outra maravilha gelada do Canadá que combina perfeitamente a magia da mãe natureza com a engenharia humana. Quando a ilha do Príncipe Eduardo aderiu à Confederação Canadense em 1873, o governo canadense prometeu conectá-lo ao continente. Inicialmente, isso foi feito por meio de barcos e posteriormente por balsas que transportavam correspondências e passageiros pelo Estreito de Northumberland. Isso até 1997, quando a Ponte da Confederação foi inaugurada. Com 13 quilômetros de extensão, ela não é apenas a ponte mais longa do Canadá, mas também a mais longa do mundo sobre águas cobertas de gelo. E sabe a sua característica mais fascinante? A capacidade de suportar o rigoroso congelamento do estreito no inverno. Os 62 pilares da ponte são engenhosamente projetados com bases cônicas para aguentar os blocos de gelo que se aproximam. À medida que o gelo se desloca em direção à ponte, o formato cônico força os blocos de gelo para cima, cuja pressão faz com que se quebrem em uma série de pedaços retangulares. Esse processo, conhecido como deflexão do gelo, impede que grandes massas de gelo se acumulem e ameacem a estrutura. Em vez disso, os pilares da ponte cortam o gelo, permitindo que ele seja levado com segurança pelas marés e correntes. É uma solução brilhante que mantém a ponte e a conexão com a ilha do Príncipe Eduardo seguras, não importa o quão frias as condições estejam. E é claro que essa capacidade se estende aos cidadãos canadenses, cuja habilidade de lidar com gelo é tão clássica quanto a rede de restaurantes Tim Hortons. Aliás, as duas coisas aparecem nesse vídeo que você vai ver. Morning, Hayden. Oh, morning, Joe. Coffee for you. Oh, thanks. What a neighbor you are. Oh, we got the Fire fireplace. going. You want to come in? Yeah, I'll come in. Oh, I love what you've done with the place. Uma das criaturas mais reconhecidas do país, o poderoso alce, pode ser visto regularmente por muitos canadenses, mas tem alguns momentos com alces que circulam na internet que estão longe de ser comuns. Confere aí.
Aposto que você nunca tinha visto isso. Esse vídeo impressionante foi capturado pelo entusiasta da vida selvagem canadense Derek Burgoyne, que testemunhou o raro momento em que um alce perde os 2 chifres exatamente ao mesmo tempo. Como uma espécie de veado, os alces machos perdem e regeneram seus chifres ao longo do ano, como parte do seu ciclo de vida anual. Para os alces, os chifres desempenham um papel fundamental na atração de fêmeas, que tendem a preferir machos com chifres maiores. Em algum caso, ter chifre tinha que ter vantagem, né? Até onde os cientistas sabem, a troca de chifres é indolor, principalmente devido à ausência de nervos e vasos sanguíneos em chifres totalmente desenvolvidos. Muitos alces costumam tentar acelerar o processo, esfregando seus chifres contra troncos de árvores ou, nesse caso, optando simplesmente por chacoalhar a cabeça. Enquanto isso, em Alberta, os alces não estão só perdendo seus chifres, eles também estão lavando carros. Esse vídeo misterioso foi capturado quando a mamãe e o filhote de alce começaram a lamber esse carro a caminho do Parque Nacional Jasper, enquanto o papai alce montava a guarda. Embora todo mundo saiba que o Canadá tem alguns dos animais mais amigáveis da Terra, é difícil acreditar que esses alces realmente iam limpar o carro de um estranho sem motivo aparente. E não é de surpreender que tem uma explicação para isso. Os alces aparentemente são obcecados por sal, pois precisam dele para funções corporais essenciais. O problema é que a sua dieta natural de folhas, galhos e cascas é pobre em sódio, o que os leva a buscar outras fontes de sal, lambendo esses minerais como suplemento nutritivo. Mas no inverno, quando as estradas são salgadas para evitar o congelamento, os alces descobriram que podem acessar facilmente o sal das rodas, portas e para-choques dos carros. Isso levou a situações potencialmente perigosas, já que mais alces começaram a se aproximar dos veículos, mesmo em trânsito, para lamber os resíduos salgados. O problema se tornou tão generalizado que as autoridades canadenses tiveram que instalar placas em áreas onde os alces são comumente encontrados, para instruir os motoristas a não deixá-los lamber os seus carros e dirigir para longe se um alce se aproximar. A humilde folha de bordo e a sua árvore são um símbolo icônico do Canadá desde o século XIX, valorizadas pela sua seiva doce. Entre os usos mais apreciados dessa seiva está a criação do caramelo de bordo, uma iguaria tradicional tipicamente canadense, frequentemente chamada de açúcar na neve. As origens do caramelo de bordo remontam aos povos indígenas da América do Norte, que foram os primeiros a coletar a seiva das árvores de bordo e transformá-la em xarope. Posteriormente, os colonizadores franceses adotaram essa técnica, transformando-a em uma tradição cultural que perdura até hoje. No passado, o caramelo de bordo era a peça central das festas do período de extração do xarope. Eram realizadas reuniões festivas no início da primavera, quando a seiva começava a fluir. A produção do caramelo de bordo era um dos destaques desses eventos, com a neve servindo como um agente de resfriamento natural para transformar o xarope em caramelo. Primeiro, o xarope de bordo é aquecido para reduzi-lo e engrossá-lo, e depois é derramado sob neve fresca, onde esfria e engrossa rapidamente. Depois que ele endurece, é enrolado em um palito de picolé, proporcionando essa doce experiência. Se todo esse papo de xarope de bordo tá aguçando suas papilas gustativas, a gente tá só começando. No Canadá, os fãs de refrigerante, ou pop como eles chamam, podem encontrar garrafas de Coca-Cola Quebec Maple, as quais têm infusão de xarope direto da província de Labelle. Mas não é só a Coca-Cola com sabor de bordo que está disponível. Embora tenha origem no Japão, você pode encontrar Coca-Cola transparente na maior rede de supermercados asiáticos do Canadá, a T&T. Mas sabe o que tornaria uma Coca-Cola verdadeiramente canadense? Uma Coca-Cola transparente de bordo. Então, se tiver alguém aí da Coca-Cola assistindo, pode usar minha ideia, viu? Mas se você quer uma versão mais saborosa da doçura do bordo, o Canadá também tem a solução perfeita para isso. Embora o seu sabor favorito de batata frita seja provavelmente algo como sal e vinagre, barbecue ou creme azedo e cebola, algumas pessoas no Canadá preferem algo um pouco mais patriótico. Em 2013, a Lay's do Canadá lançou um novo sabor chamado Maple Mousse, depois que ele venceu um concurso de sugestões de sabores da marca. O sabor foi criado pelo nativo de Newfoundland, Tyler LaFrance, que ganhou um prêmio de $50 mil canadenses depois que o povo votou na sua ideia. O sabor foi inspirado na combinação bizarra, mas inegavelmente canadense, de xarope de bordo e carne de alce. E a descrição é que essas batatas fritas têm um gosto defumado
refinado e com um toque de doçura. Infelizmente, as batatas fritas de bordo e alce foram descontinuadas no início de 2014, devido à baixa procura. Mas há muitos outros sabores de batatas fritas canadenses exclusivos, que ainda se encontram disponíveis em todo o país. Uma das opções de batatas mais populares no Canadá é o sabor ketchup, que também existe nos Estados Unidos, mas não é tão procurado. E para quem tá com dificuldades para decidir qual sabor prefere, há também as batatas fritas Ruffles All Dressed, uma combinação de ketchup, barbecue, creme azedo e cebola e sal e vinagre, tudo em uma embalagem. Mas qual dessas delícias canadenses te deixou com água na boca? E você já experimentou alguma? Me conta aí nos comentários. Embora o xarope de bordo seja um pilar da cultura canadense, ele também tá no cerne de um dos crimes mais notórios do país. Em julho de 2012, o fiscal Michel Gauvreau chegou a um armazém da Federação dos Produtores de Xarope de Bordo de Quebec, que fica na cidade de Saint-Louis-de-Blanford, para fazer um balanço dos barris de xarope da instalação, esperando que cada barril pesasse 272 quilos. Michel ficou chocado ao descobrir que muitos não estavam cheios de xarope, mas sim de água pura. Descobriu-se que ao longo de um período de 10 meses, o conteúdo de mais de 9.500 barris de xarope de bordo, avaliados em 18 milhões de dólares canadenses, havia sido roubado em um crime que ficou conhecido como o Grande Roubo Canadense de Xarope de Bordo. A investigação envolveu quase 300 interrogatórios e até mesmo análises forenses de recipientes de xarope e empilhadeiras do local. Mais tarde foi revelado que os ladrões haviam alugado o armazém e ao longo de um ano discretamente desviaram xarope enquanto a segurança estava ausente. Embora a polícia tenha conseguido recuperar cerca de 2/3 do xarope, parecia que o restante já tinha desaparecido no submundo pegajoso, sendo reembalado e vendido. A polícia acabou prendendo 26 pessoas em relação ao roubo. O líder do grupo, Richard Valliere, foi considerado culpado de furto, fraude e tráfico de bens roubados pelo Tribunal Superior de Quebec e condenado a 8 anos de prisão. Ele também recebeu uma multa pesada de 9,4 milhões de dólares canadenses. Ao final, esse crime de dedos melados deixou um gosto amargo na boca dos ladrões. Nos Estados Unidos, eles têm o futebol americano. Na Europa, futebol. Mas e no Canadá? O negócio deles é o hóquei. Olha aí, até os porquinhos da Índia gostam de brincar no gelo. E como se assistir bichinhos ou jogadores deslizando pelo gelo não fosse divertido o suficiente, fica ainda melhor quando as coisas dão errado. Em outubro de 2014, Mark Donnelly cantou a música Oh Canada no South Okanagan Event Center, na cidade de Penticton, na Colômbia Britânica. Só que em meio à apresentação ele não prestou atenção num detalhe importante: o tapete vermelho estendido sobre o gelo. Depois de algumas frases da música, ele caiu de cara de maneira espetacular e se levantou com dificuldade, evitando por pouco uma segunda queda, enquanto a multidão assistia meio divertida e meio preocupada. Bela apresentação, nota dó, mas ele mandou muito bem ao contornar a situação. O Canadá é conhecido pelas suas paisagens de tirar o fôlego e o seu povo acolhedor, mas também ostenta um tesouro de gírias peculiares que podem deixar os estrangeiros perplexos. Um termo popular é 2-4, que se refere a uma caixa com 24 cervejas, essencial para qualquer reunião ou celebração canadense. Quando alguém diz que vai pegar uma 2-4, pode apostar que vem festa por aí. Você também pode se deparar com a frase Hanga Larry ou Hanga Roger, que se referem respectivamente a fazer uma curva à esquerda ou à direita enquanto dirige. Há também a humilde Bottle Shop, traduzindo literalmente loja de garrafas, que é um termo geral para uma loja de bebidas. Outro termo charmoso é Chesterfield, uma palavra vintage para sofá. E por fim temos Loonie, um termo para moeda canadense de $1, nomeada em homenagem ao mergulhão grande, que é retratado em um dos lados dela. Então você já sabe que no Canadá um simples pedido, como pegar à esquerda, comprar 24 cervejas em uma loja de bebidas, pagar com algumas moedas e deixar em cima do sofá, é algo que pode vir em palavras que você não vai entender nada mesmo que fale inglês. E se você entrar em um supermercado em Ontário, esperando encontrar leite em caixinha ou galão, pode ficar chocado ao se deparar com o antigo conceito de leite em saquinho. Alguns dizem que esse é um fenômeno tão canadense quanto o xarope de bordo e o hóquei. Leite ensacado é uma daquelas peculiaridades da vida canadense que deixa os estrangeiros intrigados. Pra que fazer desse jeito? Bom, tudo começou no final da década de 1960, quando o Canadá estava em transição do sistema de medição imperial para o métrico. Só que isso representava um problema para os fabricantes. O redimensionamento de caixas ou jarras exigia mudanças significativas na linha de produção, tornando-se um processo complexo e caro. Conta a história que a DuPont, empresa canadense de alimentos e embalagens, foi a primeira a
lançar esses sacos plásticos finos que podiam ser usados para armazenar e vender leite, no ano de 1967. Esses sacos plásticos eram favoritos frente às caixas ou galões, porque os fabricantes podiam simplesmente ajustar o comprimento dos pontos de vedação de plástico sem precisar projetar novos moldes ou modelos. Gradualmente, a indústria de laticínios canadense começou a adotar amplamente essas inovadoras bolsas plásticas, e a tendência se manteve até hoje, embora principalmente em áreas do Canadá como Ontário, Quebec e as províncias marítimas. Porém, o leite ensacado não é só sobre eficiência, mas também frescor e redução do desperdício de alimentos. A maioria dos sacos vem em conjuntos de 3, e quando você estiver pronto para usar um, é só colocar numa jarra, cortar o canto e despejar. Como os sacos são menores, você abre apenas o que precisa, mantendo o restante selado e fresco. Sacos de leite podem ser encontrados em outros países, como África do Sul, Argentina, Uruguai, Hungria e China, mas os do Canadá foram os primeiros. Então, enquanto o resto do mundo pode achar isso muito engraçado, na verdade é uma solução de embalagem inteligente que faz sentido. Bom, pelo menos se você for canadense. Os canadenses são amplamente conhecidos pela sua polidez e respeito à lei, mas parece que as autoridades podem ter se aproveitado disso, mantendo algumas leis bem incomuns. Uma das leis mais bizarras do Código Penal do Canadá tornou ilegal fingir a prática de bruxaria. A lei foi introduzida na década de 1950, e em outubro de 2018, uma médium de Toronto chamada Samantha Stevenson foi presa por convencer um homem de que vender sua casa e entregar a ela o dinheiro era a única maneira de livrar sua casa de espíritos malignos. Isso foi considerado um ato de fraude e exploração de um indivíduo vulnerável, mas, curiosamente, praticar bruxaria legítima, como parte de uma religião Wicca ou como prática oculta, é algo totalmente legal e até mesmo celebrado em certas áreas. Por exemplo, as Bruxas da Água de Wood Lake, um clã na Colômbia Britânica que se reúne todo mês de outubro para celebrar a temporada assustadora praticando stand-up paddle pelo lago em um evento anual. Apesar de alguns casos contra bruxas fraudulentas, a lei canadense que proíbe a falsa bruxaria ficou conhecida como Lei Zumbi, ou seja, uma lei que, embora ainda em vigor, é considerada ultrapassada ou redundante devido aos novos padrões legais. Em dezembro de 2018, o governo canadense revogou várias dessas leis zumbi, juntamente com a lei da bruxaria, outras disposições ultrapassadas, como proibir duelos e publicações de histórias em quadrinhos que retratem crimes, também foram descartadas. Portanto, embora a bruxaria possa ser legal no Canadá, leis ruins certamente não estão imunes à velha magia de fazer desaparecer. Embora muitas leis zumbi do Canadá estejam mortas e enterradas, alguns estatutos bizarros ainda existem. Por exemplo, em Alberta é ilegal pintar escadas de madeira, pois a tinta pode esconder rachaduras, transformando uma subida em um acidente perigoso. Mas Alberta não é o único lugar com leis intrigantes relacionadas à pintura. Em Canara, um subúrbio de Ottawa, corre o boato de que os moradores estão proibidos de pintar as portas das suas garagens de roxo. Embora isso tenha ganhado força na internet, parece ser só um mal-entendido. O mito pode ter origem em uma lei local de 1973, que pedia aos proprietários que mantivessem uma aparência vagamente consistente, incluindo as cores. Não há registro de aplicação dessa lei. Portanto, na verdade, os moradores de Canara podem pintar as portas das suas garagens da cor que quiserem, desde que não se destaquem em comparação com as casas vizinhas. O Canadá abriga mais de 1 milhão de alces. E embora já tenhamos visto que alguns podem exibir comportamentos bem peculiares, acredita-se que alguns sejam absolutamente mágicos. Dá uma olhada. Essa criatura etérea foi vista atravessando uma estrada remota no centro de Alberta. Avistamentos como esse são conhecidos como um sinal de boa sorte no Canadá, particularmente entre a cultura indígena Cree. Na cultura Cree, os animais são frequentemente vistos como mensageiros do reino espiritual, e alces brancos como esse são conhecidos como alces espirituais. Mas além desse significado espiritual, o que a ciência diz sobre esses alces raros e de aparência fantasmagórica? Muitos atribuem a sua aparência impressionante ao albinismo, uma condição em que o corpo não consegue produzir melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da pele, do pelo e dos olhos. Mas não é tão simples assim. O albinismo geralmente resulta em uma completa ausência de pigmentação, incluindo olhos rosados. Mas fotos próximas, capturadas pelos responsáveis pelo vídeo que acabamos de ver, mostram os olhos desse alce com pigmentação aparentemente normal. Isso levou alguns especialistas a sugerir que o alce pode, na verdade, ter leucismo, uma condição genética que causa perda parcial da pigmentação, geralmente
simplesmente deixando os olhos intactos. Seja sorte, lenda ou leucismo, a natureza canadense certamente não tem medo de se destacar. Vancouver é uma cidade onde a natureza e a vida urbana se encontram das formas mais espetaculares, mas há um ponto no horizonte que eleva esse equilíbrio a um nível totalmente novo. Sim, eu tô falando do prédio que tem uma árvore inteira no topo. Esse é o Eugenia Place, um complexo de apartamentos com 19 andares, que ostenta uma beleza natural de tirar o fôlego. Mas aqui tá a parte legal. A árvore não é só um artifício. Na verdade, ela foi criada para representar o mundo natural que existia aqui bem antes da selva de concreto. Antigamente, árvores imponentes, como abetos de Douglas e grandes cedros, substituíam a paisagem urbana, e a altura do prédio, incluindo as árvores, espelha a altura daquelas florestas antigas. Agora, plantar uma árvore de 11 metros no topo de um prédio não é pouca coisa, especialmente numa cidade com clima tão instável. Então, depois de içar a árvore até o telhado com guindaste, os arquitetos instalaram um vaso especialmente projetado, com ganchos e cabos, para manter a árvore no lugar. É como um vaso de flores gigante com solo e sistemas de irrigação adequados, para manter a árvore feliz e saudável independentemente do clima. Hoje, a árvore na Eugenia Place é mais do que só um elemento arquitetônico peculiar, é um ícone da identidade da cidade. Não é todo dia que se vê uma coisa dessas, né? Qual dessas curiosidades canadenses te deixou mais intrigado? Você já visitou o Canadá? Me conta nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!